Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Semiocast. Nós fazemos parte dos Jogos Semiológicos e vamos dar início a um episódio falando sobre a anamnese e o exame físico. Eu sou a Sara e eu tô aqui com a Giovana, com o Caio Fonseca e com o Eduardo Amaral para discutir um pouquinho esse assunto com vocês. Gi, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre as etapas da anamnese? Posso, então. A anamnese, ela é o início do exame médico, né? Então, é aquela parte que você conhece o paciente, faz as perguntas para ele, para você conseguir montar o seu raciocínio clínico. A primeira etapa da anamnese é a identificação, que você conhece o paciente, né? Sabe o nome dele, a idade, a profissão, de onde ele vem. E a segunda etapa é a queixa principal, que é o que trouxe ele à consulta. Então, você pergunta para ele, como eu posso te ajudar? O que te traz aqui hoje? E aí ele vai falar, tô com dor aqui, eu senti isso. Essa é a queixa principal. Depois disso, você vai para a história da doença atual, que é como começou essa queixa dele, em ordem cronológica de preferência. Então, você pergunta, evoluiu como? Você sentiu mais isso? Quando começou? Essas coisas. Aí, depois tem a história patológica pregressa, que você pergunta do passado desse paciente, se ele tem alguma outra comorbidade, se ele já fez alguma cirurgia, se ele já internou alguma vez, se já fez transfusão de sangue, se ele toma algum medicamento. E depois disso você passa para a história familiar, que é a história patológica da família dele. Então, pai e mãe com diabetes, hipertensão, os avós, algum câncer na família, alguma coisa assim. Depois da história familiar, tem a história social. Você pergunta os hábitos desse paciente, como é que é a alimentação dele, por exemplo, como é que é a relação dele com a família, se ele passa muito estresse no trabalho. E convivência com animais domésticos também é importante saber. E depois disso é bom fazer, por último, uma revisão geral dos sistemas dele, né? Para você ver se não escapou alguma coisa. Então, ele tá com uma queixa abdominal, mas é importante você fazer uma revisão, sei lá, do sistema cardiovascular, revisão neurológica, para conseguir montar direitinho o seu raciocínio clínico. Até porque muitas vezes os pacientes se esquecem de falar com a gente na hora. Quando a gente fala, você tá com dor de cabeça. Nossa, verdade. Eu tive isso ontem. Vão sempre perguntar o máximo possível para você conseguir seguir direitinho o raciocínio clínico. E é bom também seguir a ordem, né, das etapas, para você não se perder e não ter que ficar indo e voltando. Na prática facilita muito, né? Isso aí, lembrando também que tudo que estamos trazendo aqui é com base no livro do nosso professor orientador de semiologia médica, né, o Walter Fonseca. Exatamente. Muito obrigada, Valtinho. Caio, você poderia falar um pouquinho com a gente agora sobre a ectoscopia, o que a gente faz na visualização do paciente, desde o momento que ele está chegando no consultório? Poderia falar um pouquinho? Sim, então, a ectoscopia geral é a inspeção externa do paciente. E ela começa no primeiro contato do paciente com o médico. Enquanto o médico já está conversando com o paciente, ele já está observando. As principais coisas que a gente avalia são o vestuário, a gente vê se o paciente está limpo, se ele está com o vestuário adequado para a ocasião, para o clima do dia. O estado geral, se é bom, regular ou ruim. O estado mental também, o nível de consciência do paciente, o humor e a memória do paciente também. Avaliamos também as faces do paciente, porque algumas doenças têm faces típicas, como a coxiniana e a cushingoide e a parkinsoniana. E a face também é muito importante, que a gente vê se o paciente está chegando com alguma dor, alguma coisa. Quando o paciente está com dor, ele expressa muito na feição dele mesmo. Exatamente. É verdade. Algo assim. Muito bem lembrado. Igual no infarto também. Símbolo de Levine, muito importante. A gente já vê, bate o olho e já consegue identificar. Fica bem característico, né? Exatamente. Avaliamos também a marcha e a postura do paciente, que é a forma como ele está andando. Isso, no momento ali da observação, é interessante que o paciente esteja com pouca roupa, que você coloque ele para andar em um espaço bom, que você consiga fazer uma avaliação boa. A gente avalia o desenvolvimento físico e o estado nutricional do paciente também, a massa muscular, a gordura, se tem alguma deformidade no corpo do paciente.
A gente vê os dados antropométricos também, que é peso, altura, a circunferência abdominal. Vemos também, calculamos o IMC do paciente. É sempre bom sempre fazer também, avaliar a pele, as mucosas do paciente. E isso diz muito também sobre o estado da saúde dele. Então, assim, mesmo antes de usar o estetoscópio, antes de chegar na parte do exame físico, a avaliação do paciente já começou com a ectoscopia. Muito interessante. Um professor falou também que até quando você for chamar o paciente na porta, só dele vir caminhando até você, muitas coisas você já consegue identificar nesse meio termo, né? Muito interessante, Sim. Caio, obrigada. Amaral, você poderia falar com a gente um pouquinho sobre os sinais vitais? Bom, os sinais vitais eles são muito importantes para a gente avaliar o paciente como ele está naquele momento ou como ele está evoluindo no quadro dele. E eles se dividem em temperatura corporal, pulso, frequência respiratória, pressão arterial e saturação de oxigênio. A temperatura a gente pode medir ela em diversos pontos do corpo e ela varia normalmente em 36 e 37,2 graus. Já o pulso, a gente também tem os principais lugares que a gente pode medir, os pulsos centrais e os periféricos, e neles a gente vai avaliar ritmo, frequência e intensidade, e vai variar de acordo com a idade. No recém-nascido a gente considera o pulso normais entre 90 e 140, já no adulto a gente considera entre 60 e 100. Já a pressão arterial, é importante a gente ter uma técnica certa para fazer a aferição da pressão e muito importante também o equipamento correto, uma manguita adequada para o paciente e tudo mais. E é importante a gente também classificar o paciente quanto ao nível pressórico dele para a gente dar início a um tratamento adequado, caso seja necessário. Já a saturação de oxigênio é muito importante para a gente ver se o paciente está tendo aquele suprimento de oxigênio necessário para toda a parte do corpo dele estar sendo nutrida e tudo mais, se ele não está em sofrimento respiratório ou algo assim. Muito interessante. São sinais vitais que avaliam o estado de gravidade, por exemplo, no acidente em massa, né? Que a gente vê através da saturação, da cor, da presença de pulso. A gente consegue classificar esses pacientes para dar um atendimento melhor para eles. Com certeza. E mais alguma coisa para vocês têm para acrescentar? Alguma... Acho que é mais isso mesmo. Mas isso mesmo. A nossa intenção foi fazer um episódio mais curto, mais objetivo, com tudo que vocês precisam fazer sobre cada etapa da anamnese. Então, esse foi o Semiocast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e absorvido alguma coisa com a gente e entenda que essa é uma das principais partes de uma consulta médica, que a clínica é soberana, muitas coisas são entendidas e resolvidas na clínica mesmo. Então, espero que a gente tenha ajudado. E é isso. É isso. É isso, galera.